E aí, pessoal? E aí, vamos lá começar essa aula então, gente. Ó, lembre-se o seguinte, tá? Se você tiver de maior, você pode fazer o Enem, então, e pegar os créditos do ensino médio. Já é uma boa nota. Então, precisa primeiro tirar uma boa nota aí. Vamos lá para nossa aula, tá? A gente vai resolver exercícios de potência, primeira e segunda lei de Ohm. A gente vai começar com potência elétrica, tá? Lembrando, né, vamos relembrar aqui que potência elétrica ela é definida de algumas maneiras diferentes, como sendo, por exemplo, a variação de energia sobre a variação do tempo, tá? Essa é a primeira fórmula. Essa energia aqui também pode ser também interpretada como trabalho, tá? Então, quando a gente estudou lá no segundo ano do ensino, no primeiro ano do ensino médio, a gente viu os teoremas da energia, em que o trabalho realizado por forças ela permanece constante, e aí a gente estudou várias coisas. Um deles era os teoremas da energia cinética, potencial e gravitação e mecânica, tá? Bom, mas a gente vai estar nisso porque o nosso foco aqui é estudar a potência elétrica, tá? E não dos outros mecanismos. Bom, além disso, a gente viu uma outra fórmula que era a seguinte: DDP vezes a corrente, a outra era DDP ao quadrado dividido pela resistência, e a outra é resistência vezes a corrente ao quadrado. Todas essas fórmulas, né, elas se originam depois pela primeira lei de Ohm, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos começar agora estudando aqui a parte da potência. Bom, os chuveiros elétricos de 3 temperaturas são muito utilizados no Brasil. Para instalarmos o chuveiro é necessário escolher a potência do chuveiro e a tensão que iremos utilizar na nossa instalação elétrica. Dessa forma, se instalarmos um chuveiro de 4.500 watts, utilizando a tensão de 220 volts, nós podemos utilizar um disjuntor que aguente a passagem de 21 amperes. Se quisermos ligar outro chuveiro de potência 4.500, mas com a tensão de 110, qual deverá ser a escolha do disjuntor escolhido? Basicamente é o seguinte: potência ela se relaciona com a tensão elétrica e a corrente com a seguinte expressão: potência é a DDP vezes a corrente elétrica. Então, eu quero saber qual vai ser o valor que o disjuntor tem que ter para poder ser escolhido nessa situação. O disjuntor ele está associado, pessoal, à corrente elétrica, ao I. Então, eu quero determinar o valor da corrente, ou seja, a corrente ela tem que ser a potência do chuveiro dividido pela tensão elétrica do chuveiro, ou diferença de potencial. Venho aqui e substituo os valores. Potência, 4.500 e DDP, 110. Agora é só efetuar a divisão, né? Então, 450 dividido para 11 vai dar aproximadamente, deixa eu colocar aqui, tá? Bom, eu não sei fazer essas contas de cabeça, então eu vou fazer o quê? Vou utilizar aí uma calculadora, tá? Então, vou abrir a calculadora. Vocês não estão vendo, mas eu abri aqui uma calculadora aqui para fazer essa divisão aí. Vocês podem fazer aí pelo celular de vocês, por exemplo. Então, vai dar aí 40,9 volts, tá? Então, vai dar 40,9 amperes aproximadamente, tá? Então, desses que estão aqui, a gente tem que observar o seguinte, ó: o 21, o 25 e o 35 não irão funcionar. Toda vez que você ligar o chuveiro, como eles têm uma amperagem menor do que do disjuntor do que da corrente, esse disjuntor vai desligar automaticamente, porque essa é a função do disjuntor. Quando a corrente elétrica ultrapassa um valor determinado, ele simplesmente desliga para que a fiação elétrica não pegue fogo, tá? Então ele vai desligar. Então a gente tem duas possíveis escolhas, o de 45 ou o de 40. E a gente vai perceber o seguinte: o de 40 também não vai poder ser utilizado porque, ó, isso aqui é aproximadamente 41 amperes. Então, toda vez que você ligar esse chuveiro, né, nessa potência, nessa voltagem, a corrente vai ser maior do que a do disjuntor de 40 amperes. Então, se ultrapassou ali o 40, ele dispara, desliga automaticamente. Então, o confiável vai ser o de 45 amperes, tá? E isso, existem muitas questões que caem no Enem com essa pegada, assim, de você ter que calcular
esse valor aproximado aí. E no caso dos disjuntores, a gente tem que arredondar para cima e não para baixo, tá? Se você arredonda para baixo, o disjuntor desliga, ele não vai funcionar, porque a potência já é automaticamente a potência utilizada, tá bom? Alguma dúvida? Não. Não? Beleza, vou pegar outra questão aqui para a gente estar fazendo. Questão bem simples também de potência, tá? Vocês vão ver que são coisa bem tranquila. Não tem nenhum segredo por trás dessas questões assim obscuras, não, tá? Segunda questão. O senhor Manuel comprou um chuveiro elétrico novo, cujas especificações são 5.500 watts e 220 volts, e deseja instalá-lo em sua residência. Para isso, ele quer montar um circuito independente do restante da casa, que funciona a 110 volts, tá? Padrão Copel. Bom, além disso, né, além da fiação específica, o disjuntor a ser comprado deverá ser, no mínimo, de quanto? Então, vamos lá. Novamente, a questão é idêntica à anterior. Potência é DDP vezes corrente, mas eu quero saber o disjuntor, então, na verdade, eu quero calcular a corrente, tá? Então, vou substituir os valores aqui, 5.500 dividido por 220, e aí essa divisão, o resultado obtido através dessa divisão, pessoal, 5.500 dividido por 220, o resultado vai dar 25 amperes, tá? Exatamente 25 amperes, tá bom? Então, letra D aqui, 25 amperes. Certo? Então, provavelmente na casa de vocês existe esse tipo de situação. Toda casa é 110, mas existem alguns equipamentos específicos que funcionam a 220, como, por exemplo, ar-condicionado, chuveiro elétrico e algum outro equipamento que vocês possam ter na casa de vocês. Então, só ter essa observação importante aqui, tá? Alguma dúvida? Nossa, muito bobinha essas questões, né? Deixa eu ver se eu encontro alguma, né, do nosso nível aí. Na prova vai ser tranquilo também assim, né, professor? Vai ter só aplicar a fórmula papo, né? Bom, depende, né? Se você estudou, provavelmente vai ser só aplicar a prova papum. Se você não estudou, meu irmão. Então vai ser papum mesmo. Aí vai ser só papum pra você. Papum, pirulito, pão doce. Que doideira foi essa, meu Deus? Bom, vamos fazer agora alguma questão, né? Uma questão que preste agora, né? Uma questão difícil aqui. Vamos lá. Vou pegar uma questão grande agora. Passar 2 dias resolvendo ela. Olha só. Atualmente, a maioria dos aparelhos eletrônicos, mesmo quando desligada, mantém-se em stand-by. Palavra inglesa que, neste caso, significa pronto para usar. Manter o equipamento nesse modo de operação reduz o tempo necessário para que ele volte a operar e evita o desgaste provocado nos circuitos internos devido a picos de tensão que aparecem no instante em que é ligado. Em outras palavras, um aparelho nessa condição está sempre parcialmente ligado e, por isso, consome energia. Suponha que uma televisão mantida em stand-by dissipe uma potência de 12 watts e que o custo de kWh seja de 50 centavos. Se ela for mantida em stand-by durante um ano, adote um ano igual a 8.800 horas. Graças a Deus ele deu esse valor para a gente precisar calcular, passar infinitamente calculando esse trem aí. Qual vai ser o consumo de energia aproximadamente, tá? Então a gente quer saber qual é o consumo de energia aí. Bom, como mencionei aqui no início da aula, que potência é variação de energia sobre o tempo, tá? Ou seja, se eu quero saber o consumo de energia, eu posso calcular a energia, eu passo o tempo multiplicando. É a potência vezes a variação do tempo. Ora, a potência da televisão, ora, o tempo, tá? Então vamos lá fazer esse cálculo aqui. Bom, ele diz pra gente que em stand-by a potência da TV é 12 watts e que ele diz que um ano o cara consome 8.800 horas. Vai estar utilizando 8.800 horas. E aqui, os 50 centavos aí é o valor da potência. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Bem simples. Energia é potência vezes tempo. A potência é 12 watts e o tempo é de 8.800
2.800 horas. Fazendo essa multiplicação aí, né? Eu vou multiplicar 12 por 88, os zeros a gente vai repetir, ó, 8 vezes 8 dá 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1 dá 8, mais 1, 9. 8, e aí 88 vai dar 96 de novo, então só vou repetir aqui embaixo, deslocando para a esquerda. E aí é só somar 6, 5, 10. 1056, aí eu vou repetir esses dois zeros aqui, tá? Então vai dar 105.600 watts. Só que aqui ele está dado em quilowatts, ó, na questão. Então a gente vai dividir por 1000 a energia para transformar ela em quilowatts. Então, dividindo por 1000, o resultado vai dar 105,6 quilowatts hora de energia consumida durante um ano. Agora vamos para a nossa regra de 3, tá? 1 quilowatts hora é equivalente a 50 centavos. Agora, 105,6 quilowatts hora, isso aqui é igual a quanto? Igual a X. Na verdade, é só multiplicar aí os valores. Então, vai ficar 105,6 vezes 50 centavos. Ou seja, multiplicar por 50 centavos aqui é dividir por 2, tá, pessoal? Então, se você dividir 105 por 2, vai dar 52,5. Vai dar 52,8, na verdade. Porque tem os 60 centavos, tá? Então, ó, 100 reais dividido por 5 dá 50 reais. 5 reais dividido por 2 vai dar 2,5, então vai dar 52,5. 60 centavos dividido por 2 vai dar 60 centavos por 2 dá 30 centavos. 30 mais 50, 80. Então, 52 reais e 80 centavos, tá? Bom, então ele quer saber qual vai ser o consumo de energia aproximado. Isso aqui está totalmente descartável, né? Todos eles estão descartáveis, o mais próximo é os 50 reais aí, como eu mencionei para vocês, tá? Alguma dúvida? Eu pensei que a questão ia ser maior, tá? Pelo enunciado eu achei que ela ia ser mais complicada de se fazer. Mas... Oi. Eu sou uma pessoa que confundo muito as coisas. Então, existe a possibilidade de, nessa questão, por exemplo, eu usar outra fórmula. Então, como eu vou saber onde usar cada uma? De formas fáceis. Tá. Qualquer questão de física, de mesmo conteúdo, muitas vezes a gente tem várias fórmulas diferentes para calcular a mesma coisa, tá? Às vezes, uma fórmula fica mais fácil do que a outra, mas o ponto básico é o seguinte, você tem que saber quais são as informações da questão. Então, por exemplo, aqui, deixa eu apagar algumas coisas aqui. Deixa eu limpar uma área aqui, só para a gente mostrar para vocês um negócio. Bom, então, nessa questão aqui, por exemplo, ele fala para a gente da potência, que é 12 watts. Ele fala o custo em reais, né? Então, o custo fica de 50 centavos por quilowatts-hora. E ele fala aqui do tempo, que é 8.800 horas, tá? Então, a gente vai olhar aqui, por exemplo, na regra de fórmulas. Ó. Dessas fórmulas que estão aqui, ó, não temos a corrente de DDP, não temos a resistência, então essas aqui estão descartáveis, tá? Então, a gente vai ter que recorrer a essa fórmula aqui. Só que, para ficar mais fácil, como eu quero saber a energia, eu passo o tempo para o outro lado multiplicando para calcular ela de forma direta, tá? Por isso que a gente utilizou essa fórmula aqui. Porque as informações que aparecem aqui no enunciado da questão, elas nos remetem a utilizar essa fórmula. Mesmo que existam outras, eu posso tentar encontrar as outras unidades, como eu posso tentar calcular a intensidade da corrente, posso tentar calcular a DDP, mas isso não será muito viável, porque eu vou perder mais tempo calculando outras coisas do que calculando a questão em si, tá? Por isso que, nesse caso, nesse contexto, é mais fácil a gente recorrer a esse uso aí, tá? Essa seria a explicação. Ó, vamos para outra questão aqui, para a gente entender também, para a gente ver se a gente pegou a ideia aqui. Vamos lá. Então, olha só o que diz essa outra questão. Na maior parte das residências que dispõem de sistemas de TV a cabo,
o aparelho que decodifica o sinal permanece ligado sem interrupção, ou seja, ninguém desliga lá o aparelhinho da Sky, geralmente, né, o pessoal não desliga. Então ele continua operando com uma potência aproximada de 6 watts, mesmo quando a TV está desligada, tá? O consumo de energia do decodificador durante um mês, ou seja, 30 dias, seria equivalente a uma lâmpada de 60 watts que permanecesse ligada sem interrupção durante quantas horas, tá? Então, basicamente, nós temos o seguinte, ó, nós queremos saber quantas horas uma lâmpada de 60 watts tem que ficar ligada para consumir a mesma quantidade de energia que esse aparelho da TV fica ligado durante 30 dias. Então, essa seria a questão. Então, a gente tem que dividir a nossa questão em duas situações. Primeiro, nós vamos analisar o codificador da televisão, da TV, analisar ele. Ó, quais são as informações que nós temos em relação ao decodificador? Nós temos watts, que é a potência, e nós temos os dias, que é o tempo, tá? Então, como que a gente vai fazer essa questão? Nós sabemos que o consumo de energia da TV, ela vai ser a potência vezes a dissipação de energia, o tempo, né, realizado, que é 30 dias. Só que para isso a gente precisa lembrar que 30 dias possui um total de cada dia de 24 horas. Então a gente vai ter que multiplicar 24 por 30. 3 vezes 24, 3 vezes 4 dá 12, vai 1, vai dar 72 horas, tá? Mas como tem 30 dias, vai dar 720 horas no total. E aí eu sei que a potência é de 6 watts, então fica 6 vezes 720 horas. E isso aqui vai dar um total de 6 vezes 720, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 6 vezes 7, 42, mais 1, 43. Ou seja, o total de energia em watts é 4.320 watts. Se eu quiser transformar em watts-hora, se eu quiser transformar em quilowatts-hora, eu divido por 1.000. Mas eu não vou fazer isso porque eu não quero calcular a energia em si, eu quero calcular o tempo. Então a gente vai para a segunda parte. A segunda parte é em relação à lâmpada. Então, em relação à lâmpada, o que eu tenho? Eu sei que a potência da lâmpada é 60 e eu sei que a energia que ela tem que consumir é essa mesma energia aqui. Então, o que eu preciso fazer aqui nesse modelo? Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso calcular o tempo. Eu sei que a fórmula original é essa aqui, ó. Potência é energia sobre tempo, e eu quero calcular o tempo. Então, o tempo vai passar para cá multiplicando, e a potência que está aqui vai passar para o outro lado dividindo. Então, o tempo é energia dividido pelo tempo, tá? Pela potência, desculpa. Então, vamos lá. Então, o tempo necessário vai ser a energia que a gente já calculou aqui, 4.320 watts-hora, e a potência, que a gente sabe que é 60 watts. Pronto. É só fazer essa divisão. Vamos cortar esse aqui com esse aqui, e aí nós vamos ter que dividir 432 por 6, tá? Vamos pegar aqui. 43 dividido por 6 vai dar 7. 7 vezes 6 dá 42. A gente poderia usar algumas outras coisas aqui para dividir, mas eu não vou fazer isso porque eu vou fazer divisão normal, tá? E 6 dividido por 2, 12. Aqui a gente poderia ter feito direto, sem calcular, porque olha só, o resultado deu 4.320 quando eu multipliquei por 6, ó. Então quando eu dividir por 6, vai dar 10 vezes a menos que esse aqui, mas não tem problema, a gente chega no resultado, tá? Vai dar 72 horas, tá, gente? Ou equivalentemente a 3 dias, tá? 3 dias ligados aí para poder consumir a mesma energia que a TV, tá? Não, que a lâmpada. A lâmpada vai ficar ligada 3 dias, enquanto que a TV, por exemplo, vai estar em stand-by durante um mês, 30 dias. Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Bom, então a gente viu agora, né, a parte da potência. Agora vamos resolver algumas questões sobre a primeira lei de Ohm. Depois a gente vai fazer sobre a segunda lei. Então, da primeira lei de Ohm, nós temos o seguinte, ó. Primeira questão. O gráfico abaixo
apresenta a medida da variação de potencial em função da corrente que passa no circuito elétrico. Podemos dizer que a resistência do circuito vai ser quanto? Nesse caso aqui, pessoal, a primeira lei de Ohm se aplica da seguinte maneira. Ó. Nós sabemos que U é igual a RI, que é a fórmula básica da primeira lei de Ohm, e nós queremos saber resistência, ou seja, nós vamos passar a corrente dividindo. Em outras palavras, a resistência é a divisão, né, a razão entre DDP e corrente, ou seja, a resistência elétrica desse circuito, eu posso escolher as informações que aparecem aqui. Por exemplo, eu posso escolher o 6 para DDP, então automaticamente eu tenho que escolher o 3 para a intensidade da corrente, o resultado vai dar 2, certo? Só que aqui está em miliamperes, ou seja, então é 0,003, tá? E aí vai dar 2.000 o resultado dessa divisão, ou seja, 2 quiloohms. Se eu quiser escolher os 12 volts, vai dar o mesmo resultado. Ó. É só você dividir 12 por 6 miliamperes, ou 0,06. Quando você multiplica isso aqui por 1.000, vai dar 12.000. Você vai multiplicar por 1.000 em cima e embaixo, para poder tirar a vírgula, né? E aqui embaixo fica 6. 12.000 dividido por 6 dá 2.000. Ou 2 quiloohms. Letra D. Tá? Então, só uma observação importante. Só pode usar essa regra quando o gráfico é uma reta, tá? A gente até conversou sobre isso na aula desse conteúdo. Só pode usar quando o gráfico ele é uma reta. Se o gráfico não for uma reta, não pode utilizar essa fórmula aqui, tá? E aí, nesse caso, né, não seria a primeira lei de Ohm aplicada, seria uma outra regra. Questão 2 de primeira lei de Ohm. Uma lâmpada é ligada a uma bateria de 120 volts, isso aqui é DDP, e dissipa 40 watts de potência. A pergunta é quanto que vale a resistência da lâmpada? Outra questão também bem tranquila de nós resolvermos. Agora sim, Nicole, nós vamos usar outra fórmula, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, porque ela tem DDP, tá? Essa forma do meio, e resistência. A potência é DDP ao quadrado sobre resistência, então agora a gente vai utilizar essa fórmula, porque eu tenho a potência e eu sei a DDP, vou encontrar a resistência. Professor, pode usar essa primeira? Pode, mas se você usar a primeira, você vai ter que usar duas fórmulas para resolver a questão. Se você usar a segunda, você vai ter que usar a terceira aqui, duas fórmulas para resolver a questão. Então, para resolver de forma direta, nós vamos usar a fórmula do meio, ou seja, potência é DDP ao quadrado sobre resistência, multiplicando cruzado, nós vamos ter que a resistência vezes a potência é a DDP ao quadrado, e aí passando a potência dividindo, resumidamente, a resistência vai ser a DDP ao quadrado dividido pela potência, tá? Agora a gente vai substituir os valores. Então a resistência elétrica desse circuito vai ser DDP, que vale 120 ao quadrado, dividido pela potência, que é 40. Bom, efetuando essa divisão, vamos primeiro resolver ao quadrado, né? 120 ao quadrado vai dar 144, e repetir aqui 2 zeros, ou seja, 14.400. E aí vamos dividir por 40, vamos cancelar um zero. 14 dividido para 4 vai dar 3, 3 vezes 4, 12, então vai sobrar 2, 24 dividido para 4 dá 6, e o zero a gente repete. Então a resistência elétrica, 360 ohms. Letra E dessa questão. Então percebam, tá? Outra questãozinha bem de boa para nós fazermos aí. Então, fiquem tranquilos que as questões elas são desse naipe aí, tá? Não tão difícil, mas também não tão simplesinhos, tá? Alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então vamos fazer uma questão um pouco maior agora, que envolve tempo e resistência e corrente, e voltagem e potência, ou seja, envolve todas as informações que a gente viu até agora, tá? Avisando para o pessoal aí que eu sei que vocês estão com a câmera desligada, tá, Luiz, Maísa, Arthur, Gabriele, Arthur não, Ana Beatriz. O Arthur tá até com aquelas almofadinhas, né,
de viagem de pescoço. A idade. A idade da pedra. Vamos lá, então, para a última questão, de primeira lei de Ohm, para a gente ir para a segunda lei de Ohm, tá? Então, a última questão é a seguinte, ó. Para fazer o aquecimento de uma sala durante o inverno, uma família utiliza um aquecedor elétrico ligado a essa voltagem aqui. A resistência elétrica da operação apresentada por esse aquecedor é de 14,4 ohms. Se essa família utilizar o aquecedor diariamente por 3 horas, então tempo de 3 horas, qual será o custo mensal cobrado pela companhia se a cada 25 mil, se a cada kWh for cobrado 25 centavos, tá? Considere o mês de 30 dias. Então, vamos lá para as informações da questão. Primeiro, vamos fazer um pouco mais bonitinho, né? Deixa eu diminuir aqui o tamanho desse coisa, para ficar uma letra mais bonitinha. Então, quais são as informações que nós temos? As informações são, primeira, DDP, 120 volts. Segunda informação, resistência elétrica, 14,4 ohms. Outra informação, fica ligado por 3 horas, então o tempo é 3 horas. Só que como a gente quer calcular durante o mês inteiro, nós vamos multiplicar essas 3 horas por 30 dias, tá? 3 vezes 30, 90. Então vai ser 90 horas no total. E além disso, o custo é de 25 centavos por kWh. Então a gente escreve assim, ó, 25 centavos por kWh, tá? Então nós temos as informações aqui. Nós queremos saber qual vai ser o total de consumo aqui no mês todo. Para a gente saber o total, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Vou até deixar aqui em cima. O consumo de energia é a potência vezes a variação do tempo. Mas nós precisamos calcular a potência, porque o tempo nós sabemos, falta potência. Mas nós temos, ó, DDP e resistência elétrica. Indo aqui no nosso acervo de fórmulas, a potência, DDP vezes corrente, nós não temos a corrente, então não vamos usar essa. DDP ao quadrado sobre resistência. Temos essas duas informações, então é essa que nós vamos estar utilizando. Então, no lugar dessa potência aqui, nós vamos estar utilizando o quê? Ó? DDP ao quadrado dividido pela resistência, isso aqui vezes o tempo. Professor, posso calcular a potência aqui? Pode calcular a potência e depois substituir o valor. Eu vou substituir tudo junto para fazer uma conta só, tá? Então, a DDP é 120 ao quadrado, dividido pela resistência, que é 14,4, vezes o tempo, que é de 90 horas, tá? E aí é só calcular isso aqui. Eu vou fazer passo a passo aqui sem problema nenhum. 120 ao quadrado a gente fez agora há pouco, né? Dá 14.400 dividido por 14,4 vezes 90. Para facilitar aqui, observe que, ó, 144, ó, se você colocar aqui, ó, dividir por esse 144, vai dar 1. Aí eu repito esses dois zeros, ou seja, 100, só que aqui tem um número decimal. Então, como está na parte de baixo, eu vou acrescentar mais um valor aqui, que é 1000. Caso vocês achem isso meio um pouco complicado, peguem um calculador, façam 14.400 e dividam por 14,4. O resultado vai dar 1000, tá? Isso aqui vezes 90. Então, a energia consumida foi esse valorzinho aqui, ó, de 90.000. Só que observem que a questão fala de kWh. Então, eu tenho que dividir isso aqui por 1000 para obter em kWh, ou seja, 90 kWh. Esse aqui é o valor da energia, mas nós não queremos saber o valor da energia, nós queremos saber o valor em reais da energia. Então, nós vamos pegar esses 90 e multiplicar por 0,25. Então, o custo total do mês, tá? Ele vai ser os 90 kWh vezes os 0,25. E aí, 90 vezes 0,25, o resultado vai dar R$ 22,50, como indica aqui o item B, tá?
Essa é a nossa resposta, R$ 22,50. Então, isso significa dizer para a gente o seguinte, ó, que esse aquecedor durante... É porque também essa energia é bem barata, tá, gente? Se vocês pegarem a conta de energia da casa de vocês, vocês vão ver que o valor, né, o preço dessa energia que vocês pagam na casa de vocês é muito maior do que 25 centavos, tá? Tá quase R$ 1 aí. Ou seja, se fosse R$ 1, a conta só desse aquecedor seria de quase R$ 90, tá? Só do aquecedor. Isso tirando o chuveiro elétrico, tirando a TV, geladeira, micro-ondas e blá, 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 tá? Então, a energia seria bem alta. Que é o nosso caso hoje, tá? Alguma dúvida até aí? O ventilador tá balançando o notebook. Não, senhor. Deixa eu afastar o ventilador aqui. Porque ele tá balançando o notebook. Aí a tela fica balançando. Aí vai acabar com a dobradiça. Então, a próxima agora, na próxima parte, a gente vê questões da segunda lei de Ohm. O que diz a segunda lei de Ohm, né? Primeiro, a segunda lei de Ohm relaciona a resistência elétrica com o tipo do material e a parte física, né, dos fios. Ou seja, vai ser a característica denominada como resistividade elétrica vezes o comprimento do fio dividido pela área do fio. Então, a segunda lei de Ohm relaciona essas grandezas aqui. Vamos fazer algumas questões para a gente ficar craque aí nesse conteúdo, tá? Vamos lá. Vamos fazer uma questão aqui algébrica. Uma questão algébrica é uma questão que não envolve números, tá? A gente vai resolver com as informações de letras que tem aqui na questão. Essa questão diz o seguinte, ó, durante o experimento realizado com um condutor que obedece à lei de Ohm, observou-se que o seu comprimento dobrou, enquanto a área da sua seção transversal foi reduzida pela metade. Neste caso, se as demais condições experimentais permanecem inalteradas, pode-se afirmar que a resistência final do condutor em relação à resistência original será quanto? Então, vamos lá. Então, vamos pegar o seguinte, ó. A resistência original, vou chamar de RO, ela é a resistividade, o comprimento do fio dividido pela área, tá? Já a resistência final do condutor teve o quê? Teve o comprimento dobrado, ou seja, 2 vezes o comprimento, e a sua área, ela foi o quê? Reduzida à metade. Então, vai ser a área dividida por 2. Vamos resolver esse probleminha aqui. Divisão de fração, o que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar 2 sobre A. Multiplicando, nós teremos, então, 2 vezes 4, 2 vezes 2, que dá 4, vezes a resistividade elétrica, vezes o comprimento do fio sobre a área. Tá? Isso daqui, ó, é quem? É a resistividade, é a resistência original. Ou seja, 4 vezes a resistência original. Então, não foi dividido por 4, não duplicou, não dividiu por 2, nem manteve igual. Ela foi quadruplicada, tá? Então, é uma questão aí que não precisa de valores, a gente só utiliza as regras, só as letras, né? E utiliza regras matemáticas para chegar no resultado. Dúvidas? Pessoal com a mão na boca aí, parece que está morrendo de dúvida aí. Marcelo parece que está assistindo na janela a aula, ou está conversando, Marcelo? Acho que não tá ouvindo, não, Kenny. Eu acho que ele tá meio. Eu acho que ele mutou, não só. Ele tirou o fone de ouvido, né? Eu não sei se ele tá conversando com alguém, que ele tá balançando a cabeça, assim. É do pai dele, eu acho. O pai dele pegou ele batendo palmas. Então vamos voltar, vamos fazer mais uma aqui. Depois ele assiste o vídeo, né? Eu acho. E vê aí o que vocês estão falando dele. Bom, vamos fazer mais uma questão aqui agora, também teórica, tá? Também teórica, assim, né? Do ponto de vista que a gente só vai fazer comparações e não fazer cálculos e tal, e chegar no resultado como a gente geralmente está acostumado. Vamos lá. Professor de física, que não sou eu, em uma aula sobre resistores e suas aplicações, questiona seus alunos sobre o que eles poderiam fazer para conseguir água mais quente de seus chuveiros elétricos.
Várias respostas surgiram, mas apenas uma estava correta. Qual foi a correta? Eu acho que foi essa aqui, ó, primeira. Olha só, o que diz aqui a questão. O primeiro carinha lá, ele falou o seguinte: podemos diminuir o comprimento do resistor, com isso aumentaríamos a corrente elétrica e, consequentemente, teríamos mais energia elétrica transformada em calor. O segundo falou que poderia aumentar o comprimento do resistor, com isso aumentaríamos a corrente e a corrente elétrica e, consequentemente, teríamos mais energia. Só que vamos pensar no seguinte, ó. Primeira lei de Ohm, U é igual a... Primeira lei de Ohm não, né? Segunda, né? O que é a primeira? Vamos lá, resistência é igual a resistividade vezes o comprimento vezes a área, dividido pela área. E nós sabemos que a resistência, pela primeira lei de Ohm, é U sobre I, tá? Então, olha só. Se a gente aumentar o comprimento, ó, se você aumenta o comprimento, automaticamente aumenta a resistência. Porém, se você aumenta a resistência, o que vai acontecer com a corrente? A corrente vai diminuir, porque elas são inversamente proporcionais. Ou seja, não tem como, se você aumentar o resistor, não tem como você aumentar a corrente, tá? Então, a B é falsa. Ok? Vamos agora para a letra C, ó. Podemos diminuir a área. Então, se você diminuir a área, o que acontece? Diminuiu a área, pessoal, você vai aumentar a resistência, porque elas são inversamente proporcionais. Ou seja, diminui a área, aumenta a corrente. Falso, né? Ó, diminui a área, aumenta a corrente. Aumenta a resistência, diminui a corrente. Ou seja, falso, tá? Não tem como isso acontecer. Vamos agrupar assim, ó. Primeira lei de Ohm, U sobre I é igual a resistência. E segunda lei de Ohm, igual a resistividade, comprimento e área, tá? Então, vamos para a letra C aqui. Ó, poderíamos aumentar o comprimento do resistor. Se aumenta o comprimento, a gente sabe que aumenta a resistência. Se aumenta a resistência, diminui a corrente. Ó. Com isso, diminuiríamos a corrente elétrica, consequentemente, teríamos mais energia elétrica transformada em calor. Ah, tá. Aumenta o comprimento do resistor, aumenta a corrente, aumenta a resistência. Se aumenta a resistência, diminui a corrente. Mas, olha, se aumenta a corrente, diminui a resistência. Ah, tá. Consequentemente, teríamos mais energia transformada. Aqui é onde está o erro, tá? Porque nós sabemos que potência é igual a U sobre U vezes I. Ou seja, se eu isolo o I é igual a potência sobre U. Se você aumenta, ou melhor, se você diminui a corrente, a potência diminui também, ou seja, não vai aumentar a quantidade de calor, tá? Vai diminuir a quantidade de calor transformada. Letra E, podemos aumentar a resistividade do material, trocar o material, né, para aumentar a resistividade. Se você aumenta a resistividade, aumenta a resistência, mas se aumenta a resistência, você diminui a corrente, ou seja, você não estaria aumentando a corrente, você estaria diminuindo ela, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, é uma questão de comparação das fórmulas, tá? Das grandezas. Então, nós ficamos com a letra A, diminui-se o comprimento do fio, automaticamente diminui a resistência, que automaticamente aumenta a corrente elétrica. Ou seja, vamos pensar agora com os intestinos aqui. Pressão. Se você diminui o comprimento do fio, você está diminuindo a resistência, certo? A resistência faz com que a corrente elétrica passe mais devagar. Se você diminui a resistência, o que acontece? Você aumenta a corrente. Se você aumenta a corrente, mais quantidade de calor transformada. Então, é só usar um pouco o cérebro aí, você não precisa fazer comparação de fórmula nenhuma. Diminui o fio, diminui a resistência, então vai aumentar a quantidade de corrente que está passando. Resistência, ela é a qualidade de você barrar, segurar um pouquinho ali a corrente elétrica. Então, se você diminui a resistência, mais corrente está passando. Se mais corrente passa, mais energia é transformada em calor. Entenderam? Para fazer de forma direta. O Marcelo voltou agora para a aula. Ok, né? Foi.
Eu tava falando com meu pai aqui, aí eu não, A gente suspeitou que ele te pegou. aí eu não deu de responder. Mas você tava ouvindo a gente? Não, eu tinha tirado o fone. Ah, beleza. Então, fica de boa aí. Espero que ele tenha brigado com você, não. O cara achou que ele falar que tomara que ele tenha brigado com você, né? Vamos fazer mais questões aqui. Vamos fazer agora. Vamos ver se tem alguma de cálculo, né? A gente fez essas duas aí de comparação. Vamos ver se tem alguma de cálculo aqui. Essa parece ser boa, essa parece ser difícil, sabe? É boa questão difícil. Questão fácil não tem graça. Tá? A não ser que caia na minha prova, aí tem graça, que aí eu faço rapidão, termino. Tiro 10. É bom. Mas vamos lá. Na prova de vocês só tem questão fácil, tá? Os chuveiros elétricos permitem alterar a temperatura da água sem alterar o fluxo, tá? Fornecendo mais ou menos calor. Estes equipamentos possuem uma chave seletora que altera. Todo mundo sabe, né, gente? Blá, blá, blá. Bom, considere que, ao mover a chave seletora da posição A para B, o comprimento da resistência tenha sido reduzido em 20%. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Quando, no seu chuveiro elétrico aí, ele pode ser assim, se você é rico, ele vai ter outro formato. Se você, né, é humilde, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui. Aí vai ter uma posição aqui A, posição B. Vamos colocar só com duas posições aqui, só para a gente analisar. Então, quando ele passa da posição A para B, quando ele vem para cá, a resistência, que é um fio mais ou menos assim, ó, lá dentro dessa cabecinha aqui do chuveiro, ela foi reduzida em 20%, né? Então, se teve o comprimento reduzido em 20%, ele vai ficar um pouquinho menor. Quando a resistência diminui, a corrente aumenta, então vai aquecer mais água, tá? Então, se aquecer mais água, a letra A, por exemplo, já é falsa, tá? A temperatura da água vai se alterar sim, porque você diminuiu a resistência. Então, ele está dizendo que aí a letra A já é descartada. Letra D, não se pode fazer nenhuma previsão sem saber se o chuveiro opera com 110 ou 220. Bom, também é falso, porque você pode utilizar só porcentagem, você não precisa usar. A gente fez, né, previsões aqui, ó, sem usar nenhum valor aqui. Tá? Então a gente consegue sim fazer previsões só usando as letras, tá? Então a letra D é falsa. Letra E, a potência se mantém constante. Também é falso, porque tu está alterando aqui a resistência, a corrente não vai alterar, se a corrente não altera, a corrente permanece a mesma, o que vai alterar, consequentemente, a potência, tá? Olha só, deixa eu olhar para a carinha de vocês aqui. O que permanece constante quando você liga seu chuveiro e muda a chave seletora lá? A corrente não muda, a voltagem não muda, ele continua sendo 220 ou 110, não muda. O que vai mudar é a potência e a resistência, tá? Essas são as duas variáveis que vão mudar nesse problema aí. Então é isso que muda, tá? Então vamos voltar lá para a questão. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, para vocês não saiu nunca, né? Só para mim que eu mudei a tela aqui para ver a carinha de vocês. Para ver se vocês estão espantados aí ou não. Bom, então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? A gente sabe que a resposta aqui é a letra B, né? A potência vai aumentar em 25%, mas a gente tem que fazer esse cálculo. Vejam o seguinte, a resistência diminuiu em 20%, tá? Então, basicamente, o que nós precisamos fazer aqui é considerar o seguinte, inicialmente, potência é igual a resistência vezes corrente elétrica, tá? Por que eu vou utilizar a resistência corrente? Porque eu não sei se a voltagem é 110 ou 220, então eu não vou utilizar, por exemplo, essa fórmula aqui, ó. Eu não sei se é 110 ou 120, então nós vamos usar a corrente, porque eu sei que a corrente não se altera. Então, o que vai acontecer? Se a resistência diminui em 20%, então nós vamos ter uma nova potência, que eu vou chamar de potência linha. Ela é igual ao quê? 25%, que é 20%, né, que é 0,20%, vezes a resistência original, vezes a corrente elétrica, tá? Então, vamos ver quanto que vai dar esse resultado aqui. Na verdade, se a resistência diminuir em 20%, na verdade vai sobrar 80%, né? Então vai ficar 80% vezes a corrente. Só que além disso, deixa eu ver o que mais que ele traz de informação para a gente, ó. Então, nós sabemos que a resistência linha, tá?
a nova resistência ela é 80% da resistência original, tá? E nós sabemos que a primeira DDP ela é igual à segunda DDP. Então, o que isso significa dizer para a gente? Que a resistência original vezes a corrente original é igual a resistência linha vezes a corrente linha, tá? A segunda resistência. Eu poderia colocar um 2 aqui, mas eu não quero. Então, o que acontece? Eu sei que a resistência, pessoal, essa resistência aqui, ela, na verdade, essa resistência nova aqui, ela é igual ao quê? Ela é igual a 80% da resistência anterior. E aí, eu posso, como eu quero descobrir quanto que vale essa corrente aqui, eu vou passar todo mundo dividindo para o outro lado. E aí eu obtenho o seguinte, que a corrente nova, ela é a resistência vezes a corrente dividido por 0,80 vezes R. Posso cancelar o R com R, então fica 1 sobre 0,80 e dividido por 0,80, eu posso arrumar isso aqui, fica I sobre 8 sobre 10, tá? Repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Deixa eu recapitular aqui. Deixa eu só apagar aqui, tá, gente? Vocês já entenderam essa ideia aqui. E aí nós vamos fazer o cálculo aqui em cima para ficar melhor, tá? Então, basicamente, quais são as informações? A nova resistência, eu vou até chamar de resistência 2, ela vai ser o quê? 0,80%, na verdade, 80% da resistência 1. E eu sei que o 1 é igual ao 2, tá? Isso significa dizer que a resistência 1 vezes a corrente 1 é igual a resistência 2 vezes a corrente 2. Então, estou fazendo aqui para ficar mais organizado, tá? Eu vou fazer o mesmo cálculo que está aqui. Bom, e vamos calcular aqui. Então, a resistência 1 vezes a corrente 1, ela é igual a 0,80 vezes a corrente 2. Tá? Eu vou querer descobrir a corrente 2. Então, a corrente 2 vai ser a resistência 1, faltou aqui resistência 1, vezes a corrente 1, dividido por 80% da corrente da resistência 1. Posso cancelar a resistência, então a corrente 2 vai ser a corrente 1 dividido por 0,80, tá? Vamos deixar assim. E aí, deixa eu apagar aqui embaixo, que a gente vai usar aqui embaixo para resolver o restante. Só repetir aqui o que estava escrito antes, tá? Agora vamos aplicar na fórmula da potência, né? Então, potência, ela é igual a potência 2, ela vai ser igual a resistência 2 vezes a corrente 2. Ora, a resistência 2, a gente sabe que é 0,80 vezes a resistência 1. E a corrente 2, ela é a corrente 1 dividido por 0,80 também. Então, só que aqui a corrente está ao quadrado, tá? Então, isso aqui, ó, esse carinha aqui vai estar elevado ao quadrado. Pronto. Agora, vamos lá, substituir os valores. Então, 0,80, substituir não, né? Calcular já. Vezes a corrente ao quadrado, e 1 ao quadrado, dividido, tá? Tudo isso aqui dividido por 0,80 ao quadrado, tá? 0,80 ao quadrado, pessoal, vou fazer aqui na calculadora. O resultado vai dar 0,64. Então, aqui embaixo vai ficar 0,64. Então, nós vamos ter 0,80 ou simplesmente 0,8, né? Porque esse 0 não influencia em nada. Vezes a resistência 1 vezes a corrente 1 ao quadrado, dividido por 0,64. Dividindo aí 0,8 por 0,64, o resultado vai dar 1,25. 1,25. Vezes R1 vezes I1, tá? Então, pessoal, ó, isso significa dizer, essa aqui é a potência 1. Então, isso aqui é 1,25 R1. R1 não, potência 1, tá? Vezes a potência 1. Então, nós sabemos que houve um aumento de 25%, ó, porque o 1, se você multiplicar isso aqui por 100, isso aqui vai ser 125% da potência original. Então, significa dizer que dos 100% aumentou ainda 25% da potência original. Ou seja, letra B, a alternativa correta, tá? Como mencionei, essa é uma questão um pouco mais difícil do que as outras.
Alguma dúvida? Não, né? Altos suspiros aí, né? Tá difícil, né, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer mais um aqui. Deixa eu ver se tem alguma mais tranquila aqui para não assustar vocês. Bom, não tem não, então vai ter que ser para assustar mesmo. Bom, então a última questão para a gente encerrar a aula de hoje, tá? Diz assim: um dos hábitos de higiene que proporciona uma vida saudável é o banho diário, viu, pessoal? Acho que isso aqui é uma indireta aí para vocês. Banho diário. Na possibilidade de se utilizar um chuveiro elétrico, esse hábito pode se tornar tornar-se desagradável quando esse hábito pode se tornar desagradável quando nos dias frios a água é pouco aquecida, né? Ah, eu entendi agora. Eu não sei ler, né? Para melhorar o aquecimento sem alterar o fluxo de água e a posição da chave seletora, uma pessoa retira 1/6 do comprimento do resistor. Então ele diminui, corta ali o resistor para que ele consiga ter um aquecimento melhor no chuveiro, tá? Considerando que a tensão nos terminais de chuveiro se mantém constante, é correto afirmar que a razão entre as potências antes e depois da redução é quanto, né? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma questão bem parecida com essa, só que em vez de usar porcentagem, nós vamos utilizar a razão, tá? Ou seja, fração. Uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Gente, fazer isso aqui é possível, como ele está descrevendo aqui, cortar o resistor do chuveiro, diminuir ele para que haja mais transformação de energia e a água fique mais aquecida. Mas não façam isso na casa de vocês, tá? Se vocês precisarem de fazer uma coisa como essa, eu digo isso, né? Primeiro converse com os pais e os pais peçam para contratar um eletricista para não dar merda, tá? Então, dá para fazer? Dá. Mas se você não sabe, você que é de menor, não faça para não dar merda. E se a família de vocês, seu pai não tem segurança de fazer isso, seus pais, seus parentes, sei lá, seus amigos, peça para chamarem um eletricista para fazer. Ou então simplesmente troque o chuveiro ou a resistência do chuveiro, tá? É mais fácil e menos perigoso. Bom, vamos lá. Sem mais enrolação, vamos fazer agora essa questão aqui, nossa última questão da aula de hoje. Basicamente, nós vamos perceber o seguinte, ó. Nós vamos ter uma potência original, nós vamos chamar de P1, vai ser dada aqui para a gente como sendo a resistência vezes a corrente elevada ao quadrado, tá? Vai ser resistência 1 e intensidade 1. Como o cara diminuiu em 1/6 do comprimento do fio, a gente tem que analisar pela segunda lei de Ohm. A resistência 2, ela vai ser a resistência 1 com o comprimento alterado, ou seja, vai ser a mesma resistividade, o comprimento vai ser dividido por 6, ou seja, vai ser 1/6 do comprimento, então vai ser 1/6 de L sobre 6, isso tudo dividido pela área, tá? Fazendo aqui divisão de fração, o resultado do processo final aqui da resistência diminuído, né? Na verdade, a gente vai diminuir. Então, deixa eu pegar aqui e fazer da forma como a gente vai diminuir o tamanho do fio. Então, para diminuir o fio, nós vamos fazer o quê? A resistência 2 vai ser o comprimento, né? O comprimento dividido por 1/6, tá? Então, o comprimento original passa a ser diminuído por 1/6 do fio, né, da resistência. Então, fazendo o mínimo múltiplo comum aqui, vai ser 6. Então, vai ser 6 vezes o comprimento menos 1 vezes o comprimento, que vai dar 5/6 do comprimento, tá? E aqui nós já temos até a resposta. Mas para garantir que a resposta é 5/6, pessoal, a gente tem que fazer outras suposições, tá? Então, a gente tem que observar o seguinte, que a resistência 2, ela vai ser 5/6 da resistência original, já que é proporcional ao comprimento. Nós vamos substituir aqui, ó, potência 2, ela vai ser o quê? A resistência 1 vezes a intensidade da corrente, resistência 2 e a intensidade da corrente 2, tá? A resistência 2, 5/6 da resistência 1. E quanto que vale a corrente 2, né? Para nós determinarmos a corrente 2, a gente vai ter que usar aquela mesma ilustração, né? Primeiro, U1 é igual a U2,
Então, a resistência 1 vezes a corrente 1 vai ser igual ao quadrado só na potência, tá? Na DDP, não. A resistência 2 vezes a corrente 2, tá? Esse carinha aqui a gente sabe que é 5/6 da resistência 1. E aí eu posso cancelar o R com R, passo o 6 que está dividindo, multiplicando, 6 e 1, e o 5 dividindo. Essa aqui é a corrente 2. Aí eu substituo aqui, ó. Só que eles estão ao quadrado. E 1 ao quadrado. Então, a nossa potência 2 vai ser 5/6 da resistência 1 vezes 36 sobre 25, né, que está ao quadrado, vezes a corrente 1 ao quadrado. Fazendo a simplificação, esse com esse, vai dar 6 em cima, e o 5 com 25 dá 5 embaixo, simplificando, R1 sobre I1 ao quadrado. Ou seja, 6/5 da potência original 1. Tá? Isso aqui responde a questão? Não, porque como você está vendo, não é a letra B, tá? Ele pede a razão entre as potências, ou seja, a potência antes sobre a potência depois. A potência antes é simplesmente R1 e 1 ao quadrado, e a potência 2 é 6/5 R1 e 1 ao quadrado. Eu posso cortar o R com R, o I com o I, vai ficar 1 sobre 6/5, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o resultado final, 5/6 é a razão entre as duas potências. Certo? Não se preocupe que a prova está bem mais tranquila do que essa aí, tá? Certo, gente? Então, é isso aí. Deixa eu pegar... Não, é isso aí. Estudem para a prova, façam as atividades que estão no plural, certo? E aí vocês vão tirar 10 nessa prova, tá bom? Deixa eu interromper aqui a gravação.